A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 198 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós terminamos ontem, o livro de Provérbios e hoje estamos dando início ao livro de Eclesiastes. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 do livro de Eclesiastes até o capítulo de número 4. Amém? Se organize no seu dia, na sua rotina, cada um tem uma rotina diferente, E faça essa leitura com calma, com atenção, eu creio que Deus irá falar com você. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 1 e no verso de número 2. Amém? Então, em Eclesiastes, capítulo 1 e o verso 2, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Amém? Bom, o livro de Eclesiastes, assim como o de Provérbios, como nós vimos que a grande maioria dos provérbios foram escritos por Salomão, não todos, mas a grande maioria, no caso do Eclesiastes não é diferente. O escritor desse livro é Salomão também. Mas como a gente sabe que é Salomão? Porque o verso 1 diz, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Bom, o filho de Davi, rei de Jerusalém, é Salomão. Bom, e Salomão, diferente do livro de Provérbios, que a grande maioria desses provérbios foram escritos durante o melhor tempo da sua vida, o livro de Eclesiastes, por sua vez, ele vai ser escrito talvez num dos piores momentos de Salomão. Ele já tinha vivido de tudo que queria viver, tinha desfrutado de tudo que ele poderia e queria desfrutar, Tinha acertado muito e também já tinha errado muito. Então acreditamos nós que foi lá no finalzinho da sua vida, na sua velhice, que Salomão se dedica a escrever esse livro, E o verso que nós lemos, nosso texto devocional, ele diz assim, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui, ela vem da palavra Ebel, da onde nós tiramos aí uma variante, uma variação, que chega à palavra Abel, que foi o irmão de Caim. E essa palavra ela significa vapor, fôlego, ar, respirar, e ela tem o significado de ser vão, ou seja, tudo que é vão, melhor no português, inútil. O vapor, se você vê o vapor de uma chaleira, de uma caneca, subindo, se você tentar pegar ele com a mão, você não consegue. E logo, quando o calor da água ou de qualquer outro ingrediente que você estiver fervendo, quando o calor baixar, você vai ver que aquele vapor vai embora. Então, significa algo passageiro, algo inútil, algo que você não consegue guardar, tá? Então, o pregador, ele vai mostrar no livro de Eclesiastes as coisas da vida que não tem tanto valor assim e que nós deveríamos nos dedicar menos a elas. Em contrapartida, ele também vai mostrar algumas coisas que deveríamos dar mais valor e dedicar um pouco mais, Então, esse livro aqui tem muito aprendizado para nós, mas ele vai mostrar muito para nós o nosso lado negativo, para que nós venhamos acertar. Se Provérbios se preocupou em mostrar a vantagem do justo e a desvantagem do injusto, a vantagem do reto e a desvantagem do homem incorreto, aqui, ao contrário, ele vai mostrar para nós o nosso erro e aonde nós deveríamos realmente aplicar mais a nossa vida. Bom, dito isso, ele vai mostrar aqui então, no capítulo 1, tudo o que ele viu, que não tem como se mudar, certo? Como, por exemplo, o verso 15, que ele diz assim, aquilo que é torto não pode ser endireitado,
e o que falta não pode ser contado. Então ele está dizendo que algumas situações na vida das pessoas nunca serão mudadas, né? E nós às vezes precisamos nos confortar com isso, nos conformar com isso. Não todas, mas alguns casos sim, né? E ele vai falar também que, por exemplo, tudo se torna uma vaidade, ou seja, tudo pode se tornar inútil, inclusive dedicação excessiva à sabedoria, simplesmente para adquirir conhecimento. Isso também é vaidade, tá? No capítulo 2, ele vai mostrar como o coração dele conseguiu realizar todos os seus desejos. Salomão, tudo o que ele desejou fazer, ele fez. Construiu grandes casas, grandes palácios, comprou muitas terras, muitos gados, como ninguém nunca tinha tido antes dele, nem depois. Teve muita prata, muito ouro, construiu bosques, jardins, fez rios para regarem esses bosques, se casou com muitas mulheres. E ele vai dizer, tudo que os olhos deles viram, tudo que o coração dele desejou, ele procurou. Porém, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha trazia para ele uma alegria que gerava um enfado, um cansaço na alma dele. E ele viu que isso era vaidade. Então nós vamos ver que ter demais as coisas não vai trazer para nós contentamento, muito pelo contrário, vai trazer para nós um descontentamento, né? Ele vai mostrar também, por exemplo, que existem algumas pessoas, lá no verso 18, no capítulo 3 também ele vai trabalhar muito sobre isso. Existem algumas pessoas que trabalham excessivamente, procurando riquezas. E ele vai falar que esse tipo de trabalho também é vaidade. Por quê? Porque essa pessoa vai morrer e muitas das vezes ela vai deixar aquela riqueza para alguém que nunca trabalhou, não vai trabalhar porque já tem tudo nas mãos. E muitas das vezes são pessoas ingratas, pessoas injustas, que vão desfrutar de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho. Então Salomão não está dizendo para você não trabalhar, para você não procurar uma vida melhor, mas ele está dizendo para você ir com um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, certo? Então nós chegamos no capítulo 3 e ele mostra que até a má administração do tempo, como nesse caso de um trabalho excessivo, se torna vaidade. Em contrapartida, ele mostra para nós que se nós nos organizarmos, nós temos tempo correto para fazer tudo o que precisamos fazer. Esse capítulo é muito conhecido por muitas pessoas, por cristãos, não cristãos, até ateus, né? Pessoas que amam a filosofia gostam desse texto porque ele realmente mostra uma verdade, que existe um tempo adequado para todo o seu propósito na sua vida. Então você tem tempo para nascer, tem tempo para morrer, tem tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo de conquistar, tempo de perder. Nós temos tempo para tudo e precisamos nos organizar para viver tudo na nossa vida com o tempo correto e a força correta que aquele trabalho espera de nós, né? Uma outra coisa interessante é que o pregador, no caso de Salomão, ele vai mostrar para nós em Eclesiastes que existem algumas coisas, como eu falei no capítulo 1, que a gente tem que aprender a estar conformado, que são coisas que Deus não nos deu a graça de chegarmos a uma conclusão. Como, por exemplo, o verso 11, que ele diz assim, no capítulo 3, Deus fez tudo formoso em seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Preste atenção que ele diz que Deus já fez todas as obras, desde o princípio, do começo do mundo, até a hora que o mundo acabar. Tudo já foi feito, tudo já foi escrito, certo? Porém, ele fez de uma forma tão perfeita em que o homem não sabe. O homem vive à procura de conhecimento, vive à procura de descobrir as coisas. O homem vive em busca de debates para ter razões sobre alguns assuntos. E se nós olharmos ao nosso redor, nós sabemos que Deus já fez tudo, que já está tudo determinado. Mas a maneira com que ele fez nos permitiu viver a vida à base de escolhas e decisões. Dessa forma, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, né? Porém, ao mesmo tempo que ele mostra, como nós vimos no capítulo 2, que o homem não deve ser excessivo ao trabalho, ele vai mostrar, por exemplo, também que existem algumas coisas que o homem tem que aproveitar na vida
somente quem trabalha pode. Como ele diz no verso 12: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Como aproveitar a vida ao máximo? Será que ele está falando de você fazer tudo o que as pessoas querem fazer, até as coisas erradas? Não. Ele está falando para você desfrutar a sua vida. E você entende melhor isso no verso 22, quando ele diz para você desfrutar a vida com o resultado do seu trabalho. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham duro, trabalham arduamente e não têm o prazer de tirar um final de semana, talvez no mês, um final de semana no mês, para comer um lanche, comer uma pizza, para sentar com seus filhos, sentar com sua família e fazer algo diferente na sua rotina, né? E Salomão vai mostrar para nós que isso é necessário, você desfrutar do resultado do seu trabalho, né? Ele também vai mostrar, por exemplo, assim como ele viu no verso 11, no verso 14, ele diz que Deus fez tudo, né? Tudo Deus fez é perfeito e vai durar eternamente, né? Nada deve ser tirado, nada deve ser acrescentado. Então não há nada que Deus fez que seja incorreto ou que esteja quebrado. Tudo que Deus fez foi perfeito. E nós, como seres humanos, temos que aprender a admirar a obra de Deus e não adorar a obra de Deus, mas adorar o Deus que fez uma obra perfeita. Amém? Então nós admiramos a obra e adoramos somente ao Senhor. Bom, lá no capítulo 4, então, assim como no capítulo 3, ele vai mostrar algumas coisas que não são vaidade e que vale a pena o esforço e a dedicação do homem. Como, por exemplo, o verso 9, que é o contrário do que diz o verso 7 e 8. No verso 7 e 8, ele vai mostrar um homem que se esforçou ao máximo para trabalhar e que não tinha ninguém. Ele não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha amigos e desprezou até os seus parentes. E ele fez tudo isso só para trabalhar. Ele trabalhava incessantemente e ele depois não parou ainda para se perguntar: por que eu estou trabalhando tanto? Qual é o propósito do meu trabalho, sendo que eu não consigo aproveitar as coisas boas da vida? E infelizmente tem muitas pessoas assim, que trabalham, se esquecem de família, algumas nem constroem família, preocupado com o trabalho ou com o gasto do seu dinheiro. E chegam no final da vida, trabalharam apenas, não usufruíram de nada que conquistaram e também não compartilhou com ninguém aquilo que conquistou. Isso é vaidade, ou seja, é inútil, é um esforço desnecessário que não gera alegria e nem prazer. Mas lá no verso 9 ele diz: é melhor em ser dois. Então, a solidão não é algo agradável. A solidão não é algo que Deus programou para o homem. O homem precisa de momentos a sós. Nós vamos ver isso lá em Lamentações, como vimos no livro de Jó. É importante o homem ter seus momentos a sós. É importante você ter um momento de solidão, um momento para você meditar e analisar a sua vida. Mas viver a vida em solidão, isso não é saudável para nenhum ser humano, seja cristão ou não cristão, seja crente ou ateu. Ninguém foi criado para viver sozinho. E ainda que essa pessoa não queira se casar, não queira construir uma família, ela precisa de companheiros, de amigos para estar ao seu lado, certo? Então, a comunhão, né, ela é muito mais proveitosa do que a solidão, porque ele diz que quando são duas pessoas, elas conseguem o melhor resultado do seu trabalho, um pago melhor. E isso é verdade, uma casa que duas pessoas trabalham, a renda na casa é maior, certo? Ele também diz que quando um cair, ou seja, quando um desanimar ou ficar ferido, é o outro que está de pé que vai levantá-lo. Mas sendo uma pessoa sozinha, quando uma pessoa dessa entra em depressão e angústia, quem vai levantar essa pessoa? Se ela desprezou todos os seus amigos e seus parentes, certo? Depois ele vai dizer ainda que quando está frio, como esse tempinho que nós estamos vendo aí, se são duas pessoas, eles dormem abraçados, eles se aquecem. Mas sendo uma pessoa sozinha, ela não consegue fazer isso, certo? E depois, por último, ele vai dizer que se alguém quiser dominar essa pessoa, tendo ela alguém do seu lado, ela pode resistir ao dominador, mas sendo sozinho, não consegue. Então, hoje nós começamos a ver algumas coisas na nossa vida que são inúteis
e algumas coisas que são extremamente úteis e necessárias para a nossa alegria. Que nós possamos colocar na balança e excluir um pouco daquilo que é vaidade e deixar aquilo que é produtivo para nós. Lembre-se de uma coisa: tudo em exagero é vaidade. O trabalho demais é vaidade, mas o trabalho de menos também é vaidade. Amém? Os prazeres em pouca porção é vaidade, mas os prazeres em excesso também é vaidade. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã e te glorificamos pela sua bondade e pela sua graça. Muito obrigado por esse momento. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a seguirmos de acordo com a tua palavra. Não é tão fácil como parece cumprir a tua palavra, mas precisamos da sua ajuda para fazê-la. Não é tão fácil cumprir aquilo que falamos, mas precisamos da sua graça. Meditamos na sua palavra todas as manhãs para aprender mais de ti. Então nos dê a graça de aplicarmos ela no nosso dia a dia para colhermos o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Remove dos nossos corações as vaidades, os esforços excessivos e nos ajuda, Senhor, a desfrutar o melhor da nossa vida na tua presença. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, é simples, é humilde, mas é feito com coração. Deixa o like, compartilha com alguém que precise. Caso você não estiver inscrito no canal, não perca tempo não, se inscreve aí, ativa o sino, assim todas as manhãs nós estaremos aqui juntos, estudando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.